Fala galera, e sejam bem-vindos à correção de mais uma fase da Olimpíada Canguru de 2023. Se liga aí. E sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Queiroz e estou no Matemática Fácil. Mas a gente começar aquela correção, né, pessoal? Nossa cor de sempre. Já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês. E galera, aqui a gente vai começar a correção de mais um nível ali, a galera do nível J, pessoal ali de primeira e segunda série do ensino médio, ok? Lembrando que o de sempre, né, pessoal? Para o vídeo não ficar gigante, a gente sempre segue mesmo padrão ali, trazendo a correção por etapas, ok? Então não se desespere, não se apresse. A gente vai trazer aqui a correção de todas as etapas, de todos os vídeos, de todos os níveis, ok? Sem enrolação, vamos lá. Primeira questãozinha, lembrando que as primeiras ali são as questões de 3 pontos, por alguns ali classificados como as questões de nível fácil, ok? Vamos lá? A primeira questãozinha aqui falava o seguinte, olha lá. Um círculo escuro com 2 buracos foi colocado sobre o mostrador de um relógio, conforme mostrado na figura ao lado. Em seguida, o círculo escuro é girado ao redor do seu centro até o número 10 aparecer em um dos buracos. Então ele vai fazer ali o giro ali até o número 10 aparecer em um dos buracos. E aí comanda a questão, né? Quais números poderão aparecer no outro buraco? Então nota aqui, pessoal, a gente tem o nosso relógio, vai sobrepor aquele círculo escuro, mas já está aparecendo os números 1 e o número 5, ok? Olha lá, são os números que estão aparecendo, certo? Então qual que é a ideia ali? Eu sempre vou movimentar, seguindo ali, para qualquer número que eu movimente, eu vou deixar ali 1, 2, 3 números livres, certo? Então vou ter ali 3 números livres sempre. Então o que eu tenho que imaginar? Se eu quero que o número 10 apareça, nessa mesma ideia, deixando ali 1, 2, 3 números livres, em qualquer direção, né? 1, 2, 3 números livres, que a gente não sabe em qual posição vai estar. Quais são as possibilidades para o 10 estar aparecendo? Ou vai estar aparecendo 6 e 10, ou vai estar aparecendo 2 e 10. Então essas são as nossas possibilidades, tá? Quando o número 10 aparecer, os outros ali que vão estar aparecendo, no caso, vão ser quem? Vão ser ali o número 2 e o número 6, igual a gente deixou ali em destaque de azul, ok? E 2 e 6, nosso gabarito, letrinha A. A de acertei, arrebentei na minha prova, ok? Então, primeira questão ali, super tranquila, era só olhar essa questão do deslocamento. Quantos números ali eu tinha de intervalo entre um valor e outro, tá certo? Vamos para a próxima? Questãozinha de número 2 falava o seguinte. Maria correu para pegar o metrô. Desceu depois de 2 estações e em seguida caminhou até chegar à escola. Qual dos gráficos de velocidade x, tempo melhor, representa sua jornada? Então, pessoal, se a gente focar só naquela questão ali, ó, ela correu para pegar o metrô, desceu depois de 2 estações e em seguida ela caminhou até chegar. Pessoal, se a gente focar ali na questão do pegou 2 estações no metrô, o que vai acontecer ali com a ideia do metrô para a gente eliminar aqui itens? Se ela entrou no metrô, vamos pegar aqui, por exemplo, para olhar esse gráfico de item D. Se ela pegou o metrô, ele vai estar parado, certo? Velocidade em relação ao tempo, ou seja, velocidade a 0. O metrô ele vai acelerar até um certo ponto, vai ficar com a velocidade constante, quando ele chegar na velocidade máxima dele. Depois ele vai parar na primeira estação, acontece o mesmo processo e para na segunda estação. Ou seja, se eu tiver 2 gráficos com esse formato aqui, 2 pedaços de gráfico com esse formato, isso aqui, vamos até colocar da mesma cor, isso aqui está representando o tempo que ela andou de metrô. Que o metrô ela pegou ele logicamente parado, ele acelerou até chegar na aceleração máxima, ficou com a velocidade constante, freou, parou na primeira estação. Aconteceu o mesmo, freou e ficou na segunda estação, ok? E aí a gente olhando para o restante ali, no final ela caminhou, ou seja, a velocidade dela é menor, a velocidade pequena. E
No primeiro pedaço, ela correu, então tem ali uma velocidade um pouco maior, já que ela estava correndo, ok? Para a gente descartar os outros itens, por mais que a gente já saiba ali que D, né, de detonei essa questão, vai ser nosso gabarito. Por que que não são as outras? Olha lá. Na letra A, eu tenho ali, no momento final, a maior velocidade, então correndo ela vai ter uma velocidade maior que a do metrô? Não pode ser. No item B, a velocidade dela correndo em um dos momentos também está maior do que a velocidade do metrô, também não pode ser. No item C, mesma ideia, ela correu, aqui é como se fosse só uma estação do metrô, então não dá certo. E no item E, a mesma ideia, ela até pode ter aqui corrido, e o caminhando também já ficou com a velocidade maior, já seria para eliminar. Só que também a ideia é como se ela tivesse ali passado por 3 estações e mesmo assim tendo diferença da velocidade máxima do metrô, ok? Então aqui numa interpretação tranquila a gente matava essa questãozinha também, letra D. Questão de número 3 falava o seguinte: dois números inteiros positivos, M e N, são ambos ímpares. Qual dos números a seguir também é ímpar? Galera, aqui, para facilitar a sua vida, você poderia simplesmente testar. Pega qualquer dois números positivos que são ímpares. Por exemplo, os dois menores, né? Como ele não falou quem era maior do que quem, então tanto faz a ordem. Eu vou falar aqui que o meu M vale 1 e o meu N vale 3. Os dois menores ímpares inteiros que a gente tem. E aí faz o teste para cada um dos itens. Olha na letra A, se eu substituo, não vai ficar 1 vezes 3 mais 1, só que 3 mais 1 é 4 e 1 vezes 4 é 4. Então letra A já está fora. Item B, fazendo esse teste, ficaria lá substituindo, né, o nosso M, que é 1, e o N, que é 3. Então nós ficaríamos ali com 2 vezes 4, que é 8. Também não é um número ímpar, é um número par. Vamos testar ali o C. Ficaria o seguinte: 1 mais 3 mais 2. Então fazendo a soma lá, 4 mais 2, 6. Também não é um número ímpar. Item D. Ao fazer lá 3, 1 aliás, né, que é o M, 1 vezes 3 mais 2. Primeiro a multiplicação. Então 1 vezes 3, 3, 3 mais 2, 5. Deu um número ímpar. Vamos ver se a letra E daria certo. Ao fazer ali 1 mais 3, soma de dois ímpares sempre vai dar um par, né, galera? Então esse aqui deu 4. Nosso gabarito realmente é a letra D e vamos comentar porque aquilo ali sempre vai dar certo, né, pessoal? Ao multiplicar dois números ímpares, o resultado desse cara vai ser ímpar, né? Somado mais 2, aquilo ali sempre vai dar um número ímpar, certo? Então, o nosso gabarito aqui também, letrinha D de detonado. Então, as primeiras questões aqui, super tranquilas, poucos cálculos. Agora, na questão de número 4, já aumentei aqui nossa figura para facilitar a visualização. Que a gente vai precisar, falava o seguinte: a medida do lado de um quadrado é 10 centímetros. Dentro desse quadrado, há um quadrado menor, cujo lado mede 4 centímetros. Conforme a figura. Os lados correspondentes dos dois quadrados são paralelos. Que porcentagem do quadrado maior está pintada de cinza? Então, ok. Primeira coisa, para trabalhar a ideia de porcentagem entre um quadrado e outro, né? Vamos fazer a área do quadrado maior. Vou chamar de área 1, tá? Do quadrado maior. Se o lado dele é 10, 10 ao quadrado, então nós temos ali 100 centímetros quadrados. Isso aqui já fica legal para a gente ajudar na interpretação, porque a área dele, que é 100, isso corresponde a 100%. Ou seja, qualquer porcentagem que eu achar da parte cinza, automaticamente já vai ser, a área que eu encontrar já vai ser a porcentagem, porque aqui eu estou tendo uma relação de 1 para 1 entre a área e a porcentagem, ok? Então basta a gente calcular ali a área de uma dessas partes. Se a gente olhar ali, ele é um trapézio. Nesse trapézio eu tenho a base dele, que é 4, a base menor, eu tenho a base maior, que é 10, só me falta a altura. Para encontrar essa altura, o que a gente poderia fazer aqui? Eu posso imaginar o seguinte: olhando para o quadrado maior, se o lado dele é 10, lembra que a diagonal completa de um quadrado é L raiz de 2. Vamos até deixar isso aqui anotado.
Diagonal é L raiz de 2. Ou seja, a diagonal do quadrado por completo, ela mede 10 raiz de 2. Só que a diagonal do quadrado menor, se o lado dele é 4, a diagonal vai ser 4 raiz de 2. Ao subtrair essas duas diagonais, toda a diagonal do quadrado grande menos a diagonal do pequeno, o que vai sobrar? Não vai sobrar essas duas partes? E essas duas partes são idênticas. Então, o que eu encontrar, eu posso dividir por 2, que eu vou achar uma dessas partes ali. Então, aqui eu tenho 6 raiz de 2. A metade disso, então nós temos 3 raiz de 2 centímetros, que é o valor desse pedaço. 3 raiz de 2. Ok. Olhando ali, se essa parte toda é 4, toda a minha base maior ali é 10. Então aqui a gente está trabalhando com um trapézio, essa parte cinza é um trapézio isósceles, ou seja, essas partes aqui vão ser idênticas. E como que eu encontro o valor delas? Se toda aquela parte é 10, ali eu tenho 4, 10 menos 4 vai sobrar 6 para dividir entre ambas as partes. Então esse pedaço é 3 e esse pedaço também fica sendo 3. Nesse triângulo retângulo que nós formamos, a gente pode fazer ali Pitágoras, onde a hipotenusa é o 3 raiz de 2 ao quadrado. Vou chamar ali de h da altura, tá? Um dos lados é 3 mais h ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. Menos o 9 ao quadrado. Ou seja, a nossa altura fica sendo raiz de 9, que a raiz de 9 é 3. Agora a gente pode fazer a área do trapézio. Base maior, que é 10, mais a base menor, que é 4, a altura, que é 3, sobre 2. Aqui nós ficamos com o seguinte: 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 3, 21 centímetros quadrados. Isso é a área de um trapézio. Como os dois são iguais, então basta multiplicar por 2 a nossa área aqui, 42 centímetros quadrados, que é 42%, por causa daquela relação das porcentagens, certo? Então, 42% fica sendo ali o nosso gabarito, letrinha D, de questãozinha detonada. Então, aqui, um pouco de geometria ali, trabalhando a ideia das áreas de quadrado, trapézio e diagonal de um quadrado também. Última questãozinha do vídeo de hoje, falava assim: um cientista tem duas misturas. A primeira mistura contém 90% de ouro, a segunda mistura 54% de ouro. Ele misturou 320 gramas da primeira mistura com 160 gramas da segunda mistura, obtendo uma nova mistura. Qual a porcentagem de ouro nessa nova mistura? Então, beleza. Primeiro de tudo, eu tenho que achar, não em porcentagem, mas em gramas, a quantidade de ouro em cada um deles. Então, primeiro eu vou fazer ali para a primeira mistura. Se a primeira mistura ali era 320 gramas, isso é o meu total, que é 100%. Então, 90% vou chamar de x. Posso simplificar aqui, um zerinho, multiplicando cruzado. Vamos ter que 10x é igual a 320 vezes 9. Como o 10 vai passar dividindo, posso tirar outro zerinho ali para facilitar a nossa vida. Então, nosso x vai ficar sendo 32 vezes 9, 288 gramas. Ou seja, na primeira mistura, eu tenho 388 gramas de ouro. Mesma ideia para o segundo, né? Claro que na hora da gravação, cachorros têm que latir, né? Normal, acontece. Para a segunda mistura, mesma ideia. Ela tinha 160 gramas. Isso é meu total, que é 100%. E 54%, vou chamar de uma outra variável, y, né? Que aí fica a dica que a gente sempre dá. Por mais que são questões ali objetivas de marcar. Pensando em provas subjetivas, ali em vestibulares, que tem essa questão, ou até em provas de colégio. Se eu já chamei de x e achei um valor para aquele x, eu não posso utilizar x de novo. Porque nesse exercício, o x vale 278, ele já assumiu um valor. Então sempre tem que estar trocando os valores ali, tá?
Então a gente vai ter o seguinte, que olha lá, 100y é igual a 160 vezes 54. Vamos passar dividindo. 160 vezes 54 dividido por 100. Pode tirar ali um zerinho para facilitar. Então, o nosso y vai dar 16 vezes 54, 864 dividido por 10, 86,4 gramas. Ok. Essa é a quantidade de ouro na segunda mistura. Agora, para achar para a terceira, a gente vai fazer o seguinte. A soma desses dois, 288 mais 86,4, é o total de ouro que a gente tem nas duas. Essa soma vai dar 374,4 gramas. Então, essa é a porcentagem de ouro, que eu não sei quanto é. E o total da soma das duas misturas, ou seja, 320 da primeira com 160 da segunda. Ao somar, eu tenho 480, e isso é 100%. Regrinha de 3 aqui novamente. Então, multiplicando cruzado, dividindo, já vou direto para o nosso resultado, tá? Regrinha de 3 aqui, sempre seguindo a mesma ideia. A gente vai ter aqui que o nosso Z vai ser 78%. Gabarito, letrinha E, de eu consigo e eu arrebento. E espero que você também tenha arrebentado aí nas 5 primeiras questões da parte da galera do nível J, pessoal de primeira e segunda série do ensino médio. Lembrando que todos os dias vai sair um vídeo de cada um dos níveis, tá, pessoal? Então, acompanhe com calma, a gente vai corrigir todas as provas de todos os níveis. Vejo vocês num próximo vídeo. Até lá!